Bom dia, pessoal. É uma alegria para a gente, da Universidade da Cidadania, da UFRJ, receber vocês aqui. A gente espera que seja a primeira de muitas sessões, então o diálogo com vocês é fundamental. E uma honra para a gente receber também a Lúcia Murat, que é uma cineasta assim, das mais importantes do nosso cinema, em atividade, com um trabalho já extenso, né? Especialmente muito reflexivo em relação à questão da ditadura militar, mas é um trabalho que tem muitas frentes, né? E esse filme que a gente vai ver é um filme que acredito que dialoga muito com vocês e vai ser muito importante, após a sessão, ter esse diálogo com a Lúcia e com vocês. Então não vou ficar falando muito aqui não, apenas para agradecer vocês mais uma vez, agradecer a diretoria da escola e, claro, agradecer também a Lúcia Murat e a sua produção que permitiu essa sessão. Muito obrigado. Bom, gente, primeiro, muito obrigada por terem vindo. É um prazer aqui a gente poder conversar com o pessoal da rede pública, porque esse filme foi feito com os meninos da rede pública. E vocês vão ver no filme, a ideia original do filme era um documentário bem padrão, né? Porque eu ia para a sala de aula, filmava lá e tal. E aí foram acontecendo uma série de dificuldades que estão incluídas no filme, e o filme foi mudando. Tem gente que acha até que mudou para ficar mais interessante, mas é que, na verdade, quer dizer, o que a gente fez foi aceitar, quer dizer, ao invés de se submeter a essas dificuldades, a gente incorporou essas dificuldades no filme e ele foi ficando bem diferente. Mas a gente vai conversar sobre isso depois, no debate, que aí eu quero saber muito a opinião de vocês. É isso, boa sessão, muito obrigada. Gente, muito bom dia para vocês. Bom dia! Eu sou Eleonora, sou professora da UFRJ, diretora da Universidade da Cidadania. A gente está inaugurando aí mais uma fase da nossa Caravana da Cidadania. É um projeto financiado com recursos da emenda parlamentar, da deputada Jadira Fegali. Nosso agradecimento para ela também. E nós estamos fazendo esse encontro aqui. Eu estou muito emocionada com ele. A Lúcia Murat está conosco, a diretora do filme. Ela é uma batalhadora de muitas décadas. E se tem uma característica impressionante do cinema da Lúcia, é a urgência dos temas. Ela vai ali no nervo exposto da sociedade e busca discutir o que está sendo urgente de ser pensado artisticamente, politicamente, filosoficamente, enfim, o que tem urgência humana para a gente. E esse filme, Lúcia, quer dizer assim, de todos que eu vi, ele me pegou muito profundamente. Ele tem uma urgência e uma necessidade que talvez a gente ainda não tenha tido a dimensão, né, do lugar que esse filme vai ocupar na tradição brasileira, na vida da sociedade, no momento que a humanidade está passando. Ele é maravilhoso, a garotada surpreende a qualidade do trabalho como atores, qualidade da direção, enfim, é tudo que a gente precisava. E aí, só para, antes de passar a palavra para a Lúcia, eu quero dizer por que a gente precisava. A Caravana da Cidadania foi pensada como um processo, um movimento que a universidade fizesse junto aos colégios estaduais, às escolas públicas, fazendo um chamamento aos jovens, à juventude, da importância da democracia, da cultura e da universidade pública. E que a universidade pública é a casa de vocês, é um direito que vocês têm e que vocês devem ocupar, e assim é o papel principal da nossa universidade. Só que no meio do caminho, nós fomos sendo atropelados com debates que fogem, inclusive, ao âmbito nacional. Principalmente, não sei se todos viram uma série sobre adolescentes, né, e crimes e violência nas escolas, e uma juventude machosfera, Red Pill, que são as mais recentes, enfim, um brutalismo chegando
né, para a gente de uma informação da juventude que a gente sabe que existe, que precisa ser enfrentada, mas ela não traduz a juventude. Essa que é a questão para a gente. Eu estudei só em escola pública. Eu quero dizer para vocês que quando eu tinha 15 anos, eu estava no André Maurois, no colégio estadual, uma professora entrou em sala, era 78, ela entrou em sala dizendo assim para a gente: eu estou aqui para dar aula, voltei para a sala de aula para dizer para vocês que vocês não são piores do que a geração de 68, que vocês são capazes, que vocês são intelectualmente capazes, criativos e importantes, eu acredito em vocês. Isso mudou a minha vida. E eu queria muito, e agradeço muito a Lúcia por produzir um filme que permite que hoje a gente chegue para vocês em nome da Universidade Pública e diga: a gente acredita na juventude, a gente acredita na possibilidade da arte transformar a vida, a gente acredita na coragem, na competência de vocês. Então, muito obrigada por você estar aqui. Lúcia, muito obrigada. Demais agradecimento às professoras, Marcela e toda a equipe do Bratur. Hoje era para que metade dessa sala fosse também de estudantes da Maré, que não puderam estar aqui pela brutalidade da forma como a segurança é tratada no Rio. Eles foram impedidos de sair de casa, né, com mais uma operação policial que tem todos os questionamentos. Nós ficamos, por um lado, tristes, porque a gente queria muito esse encontro de todos vocês, inclusive porque essa proposta a gente também está fazendo uma espécie de pagando uma dívida para a Lúcia, né, porque nós tivemos um filme muito bacana também com ela no ano passado, Mensageiro, mas num lugar que não era o cinema, né? E aqui a gente está podendo, com toda a potência, recuperar essa experiência coletiva de ver um filme num lugar que é o cinema. Isso é culturalmente muito importante e muda tudo do que cada um vê na sua televisão em casa. Então, era uma experiência, ela vai acontecer em algum momento. Nós vamos trazer a Maré para cá e nós vamos providenciar esses encontros e vocês um dia estarão juntos, porque a gente é resistente, persistente, forte, como é Lúcia Murat, que eu vou deixar agora conversando com vocês. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês, e Lúcia, obrigada de coração por tudo, pelo dia de hoje, pelo filme e tudo mais. E o Sérgio também, que é diretor da Escola da Maré, os meninos não puderam vir, mas ele está aqui, com certeza depois também vai falar, a gente vai poder, enfim, fazer um bate-papo bem bacana. Mas agora, então, passar a palavra para a Lúcia. Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, eu estou pensando um pouco, tanta coisa bonita que você falou, né? Mas assim, cinema é uma coisa muito longa, entendeu? Eu comecei a fazer esse filme em 2018, quer dizer, porque... Então é muito doido isso, entendeu? Quando se fala de urgência e tal, e cinema é uma coisa muito longa, as coisas vão mudando. Eu acho que o que a gente tem, assim, como diretor, assim, que eu acho que é importante, é você não se submeter à sua ideia original, você ir acompanhando a realidade, né? Então foi mais ou menos isso que a gente fez, né? Eu queria muito fazer um filme com a juventude, quer dizer, eu já fiz vários filmes com a juventude, particularmente eu tenho uma relação muito próxima com grupos de teatro de comunidades, particularmente com Nós do Morro, desde os anos 2000, e mesmo quer dizer, o que eu conheço esse potencial, quer dizer, conheço esses trabalhos e conheço esse potencial dessa juventude, e eu queria muito que eles pudessem ter voz, né? Pudessem falar. Porque mesmo nos meus filmes, quer dizer, normalmente quando você faz grandes filmes de ficção, que você trabalha sobre comunidade, você acaba falando sobre violência, e os meninos acabam fazendo papel de traficante ou de bandido. Uma coisa hiper estereotipada, né? Então eu queria muito que eles tivessem a possibilidade de se colocar. Eu pensei, como é que seria isso? Quer dizer, seria legal, de repente, ir para a escola, que não é um lugar estigmatizado como é a comunidade. Então eu comecei aí pelos professores. Na verdade, esse filme começa pelos professores. E lá por 2018, depois da pandemia, um monte de edital que você recebe não e tal. A gente só vai recomeçar lá por 2021. Né? E aí recomeça como? Quer dizer, eu começo a frequentar a escola, por exemplo, essa primeira escola aqui,
que é da base do Morro da Providência, eu estava frequentando desde o início, uma observadora, só para eles me conhecerem tudo, entende? E o que aconteceu? Isso também é um período que você começa a pedir as liberações, né? E o ensino médio, o ensino médio é ligado ao governo do Estado e o Fundamental 1 e 2 é ligado à Prefeitura. A Prefeitura a gente não tinha problema, porque aí o filme era patrocinadora do filme. O problema era o governo do Estado, que tinha que pedir liberação e é mais complicado, né? Bom, a gente depois de 1 ano e meio não conseguimos a liberação, como vocês viram. E como eu faço filme documental e ficção, eu falei, a produção chegou para mim e falou, olha, você vai ter que fazer o filme só com Fundamental, porque não tem como a gente fazer ensino médio. Aí eu falei, não. A gente pode fazer igual um filme de ficção, a gente colocar a van lá para pegar os meninos, alugamos uma locação, como se fosse uma escola, e fazemos lá. E foi isso que a gente fez, né? Só que eu achava importante que o espectador soubesse disso, por isso que a gente aparece, quer dizer, foi toda uma coisa realmente planejada da gente aparecer naquele momento, né? E as coisas foram acontecendo assim, quer dizer, a segunda escola que a gente ia filmar, que era uma escola hiper legal lá na base do Alemão, a gente não pôde filmar porque teve uma operação policial, como aconteceu hoje, que impediu os meninos de virem aqui da Maré. Então, quer dizer, a parte da ficção do Lima Barreto, alguém aqui já estudou Lima Barreto? Não, né? Pois quer dizer, o Lima é um escritor muito importante para a literatura brasileira, né? E eu espero que vocês possam ler os livros também dele, que tem livros incríveis. E esse livro, Clara dos Anjos, foi o último livro que ele fez, em 22, e trata basicamente de 2 questões, que racismo e abuso, que são 2 questões hipercontemporâneas, né? Então é doido, quer dizer, a questão da urgência, na verdade, urgente é a gente resolver questões sociais do Brasil, né? Porque em 1922 essas 2 questões estavam lá, né? E a minha ideia original também era uma ideia muito doida, porque eu pensei de uma maneira muito academicista, tipo, então vamos discutir o passado e o presente e tal. Na primeira rodada, quer dizer, eu trabalhei a gente trabalhou com 3 grupos, né? Eu não sei se já falei isso, o Nós do Morro, do Vidigal, o Vozes, que é do Pavãozinho Cantagalo, e o Instituto Arteiros da Cidade de Deus. Então a gente foi nesses grupos todos e começamos a selecionar pessoas para fazer o Clara dos Anjos. Quando a gente não conseguiu fazer também, em função da operação policial, a segunda escola, a gente falou, não, então vamos fazer a performance, que era uma ideia que eu tinha, com esses alunos também de teatro, né? Porque a operação policial, qualquer pessoa que vive em comunidade, infelizmente, já experimentou. Então, a gente pensou em fazer uma coisa que expressasse através do corpo, né? O medo, a dor e tal de uma operação. E daí surgiu aquela ali que a gente ensaiou bastante, né? Foi coordenado pelo João Vitor, que é do Grupo Vozes, e foi uma coisa muito legal, assim, o processo todo, né? Bom, e no Clara dos Anjos, a primeira vez, quer dizer, eu fiz uma leitura, como a gente faz normalmente em filme de ficção, você distribui o roteiro pelos personagens e se junta todo mundo numa mesa e faz a chamada primeira leitura do roteiro, em que todos os atores falam e tal. Eu fiz como se fosse, né, um filme de ficção, então todos eles selecionados já com seus personagens, Clara, Cassi, narrador 1, 2 e tal. Só que foi uma tragédia, porque é um texto muito antigo, muito difícil, né, um texto coloquial, né, com muitas palavras que eles não conheciam. E aí eu pensei, meu Deus, eu sou uma maluca, isso aqui não vai dar certo nunca e tal, a gente não está na Inglaterra, isso aqui não é Shakespeare e tal, até hoje eles falam com a mesmo escrito do século XVI. Falei, bom, não vai dar certo, o que eu vou fazer? Na segunda rodada, os jovens começaram a fazer piada em cima do texto. Aí eu falei, bom, é isso aí, quer dizer, mais uma vez a saída está sendo dada pelos jovens. Então, eu acho que esse filme, basicamente, que todo mundo elogia o filme e tal, foi um filme que os jovens chegaram na frente, entendeu? Então, no momento que eles começaram a fazer as piadas, eu falei, a única maneira de transformar esse texto numa coisa contemporânea é permitir que eles venham com essa energia e esse humor, né? Então, aí que a gente decidiu filmar em 3 momentos, que seria o ensaio, que a gente fez no Casarão do Nós, o teatrinho, onde a gente fez mais o texto original do teatrinho, né?
e o debate sobre a atualidade, né? A essas alturas, o debate foi feito de uma maneira totalmente documental, a gente não ensaiou, não teve nada, foram 2 câmeras, mas a essas alturas, depois de 2 meses de ensaio, eles já estavam com o controle total do livro, de tudo, e aí foi um debate muito legal, como vocês viram. Bom, então foi mais ou menos essa a experiência desse filme, e eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Tem alguma pergunta aí sobre o processo de cinema? Quem se interessa por cinema também? Vamos lá, gente. Ânimo. Não se intimidem. Eu levo aí para você. Bom dia, meu nome é Caio. Eu queria perguntar como é que foi a experiência de trabalhar com... como é que foi a experiência de poder trabalhar com jovens, se sempre gera um resultado agradável, sempre gera um resultado bom. E se a senhora prefere mais trabalhar com jovens do que com adultos em geral, como é a experiência? Se a senhora se sente mais confortável, mais liberta trabalhando com a juventude do que com os adultos em geral? Eu brinco, eu fiz um filme que é um musical chamado Maré, Nossa História de Amor, que é um musical, e tinham, sei lá, 100 bailarinos. Aí eu brincava, eu não tenho mais fôlego, porque é muito hormônio, né? Então, jovem é isso, é energia, né? Você tem que estar bem para poder... E eu acho que eles trazem essa energia para o filme, entendeu? Então é muito bom, é diferente. Eu não sei se tem uma questão de preferência, sabe? Mas eu acho que o que é bom é a energia que a juventude traz e que sempre carrega o filme, né? Então eu tenho essas 2 experiências, esse filme que foi bem diferente, e o Maré, que foi um filme que a gente ficou 6 meses ensaiando, mas que eu sentia muito essa questão da energia mesmo, que era, às vezes, até muito cansativo pra gente também, devo dizer, entendeu? Mas é muito bom, pro filme acho que é muito bom. Bota aí, gente. Leva lá, passa lá. Já que eu já vi que ninguém vai querer vir pra frente. Bom dia, meu nome é Gustavo. Eu tenho uma dúvida, que é se a senhora já tinha uma estimativa como os adolescentes sairiam na sua gravação, ou a senhora se sentiu inesperada pelas falas deles, como a senhora disse no filme, que a senhora se sentiu emocionada naquela cena lá que eles estavam na sala, na primeira escola, que foi pelo ensino médio. Aquela escola realmente foi uma surpresa, né? Porque, como eu falei, a gente estruturou como se fosse um filme de ficção, eles não estavam na escola deles, estavam em outro lugar. A professora não era professora deles, é uma atriz, né? Mas aí, usando um jargão cinematográfico, quem fez a produção de elenco foi a Luciana Bezerra, que é do Nós Morro também, da diretoria, hoje cineasta. Eu acho que foi o que a gente diz no jargão, foi um acerto de elenco, né? Porque ela falou, não, vou chamar a Leandra, que é a atriz que faz a professora, porque ela é atriz, ao mesmo tempo ela é a professora, e ao mesmo tempo foi do Nós do Morro. Então foi uma coisa assim, em Berlim ninguém acreditava que ela era atriz, mas não acreditavam mesmo, entendeu? Porque ela se envolveu com a história e acabou falando dela, né? Foi muito bonito aquilo, né? Uma coisa de uma integração muito grande. Então eu tinha muito medo que eles chegassem lá e ficassem intimidados. É óbvio que eles me conheciam, eles estavam seguros por causa disso. Eles me conheciam, que eu tinha estado lá na escola várias vezes. O professor deles, que é um cara muito legal, com quem eu comecei a fazer esse trabalho, estava presente, mas de qualquer maneira no outro lugar, uma atriz e tal, câmeras, essas coisas, né? E quando começou uma bagunça, aí eu falei, olha gente, não dá, porque o pessoal do som está reclamando, tem que falar um de cada vez. E aí foi exatamente o que botaram na tela. A menina começou a falar, que é a primeira menina que fala mesmo, e aí foi um atrás do outro. A gente foi ficando realmente impactados, né? Teve um momento que eu achei que a equipe inteira estava chorando, falei, não vai conseguir filmar, que está todo mundo... A gente ficou muito emocionado mesmo. Eu não esperava. Eu não esperava, porque eu estava com medo deles... E talvez até eles tenham se sentido mais livres por não estarem na escola. Talvez até tenha acontecido isso, entendeu?
Outro dia a gente estava, numa dessas sessões que a gente fez para a rede pública, estava uma das meninas da sala apresentando o filme comigo, e eu achei muito engraçado que ela falou: e fomos muito bem tratados, puseram van e deram comida, porque a gente tratou igual a filme de ficção, que você dá café da manhã, almoço, tem catering. Eu achei bonitinho que ela falou isso. Mas a gente realmente ficou muito emocionado, foi uma surpresa. A maneira como foi, que foi aquela coisa, uma história atrás da outra, uma história atrás da outra, uma história atrás da outra. A única coisa que a gente fez na edição foi um pouco editar por assunto, sabe? Quer dizer, pegar a parte do racismo, a parte da transfobia, foi mais por aí. Porque foi basicamente o que a gente fez, a gente usou em toda a parte documental, foi uma proposta minha, a gente usou 2 câmeras e 2 sons para justamente não interromper, deixar correr. Então toda a parte documental foi feita assim com 2 câmeras e sem a gente interromper o debate. Meu nome é Samuel, eu sou do 1º ano do ensino médio do Brasil e Turquia e eu queria primeiro parabenizar a senhora pela coragem que a senhora teve em demonstrar a vida dos jovens na periferia, porque realmente é muito difícil e eu imagino que tenha sido uma grande luta para a senhora conseguir gravar esse documentário, porque como a senhora falou, eles não deram permissão, eles sempre colocaram muitos obstáculos, entendeu? E eu queria perguntar como foi a trajetória desse filme, porque a senhora disse que teve muito obstáculo, muito impedimento ali do governo, que não queria deixar a senhora gravar. E eu queria perguntar também como a senhora lidou com a ditadura militar, porque realmente é uma coisa que me interessa muito. Bom, como eu falei, quer dizer, quem não deu liberação para eu filmar foi o governo do Estado, porque na verdade esse filme é patrocinado por verbas públicas, que é uma questão fundamental para o cinema brasileiro que tenha isso, entendeu? Pois a gente teve apoio da Rio Filme e teve apoio da Ancine, que é a agência de cinema. Entende? Então o governo do Estado do Rio é que realmente não liberou. A gente conhece o que eles fazem. Não liberam e invadem a comunidade. É mais ou menos essa a função do governo do Rio de Janeiro. Em relação à ditadura, eu fiz parte da resistência armada contra a ditadura. Eu fiz parte do movimento estudantil primeiro. Minha primeira prisão foi em Biúna, no congresso da UNE, que teve em outubro de 68, e depois do AI-5, do Ato Nacional número 5, que acabou com todas as últimas possibilidades de liberdade que se tinham. Eu entrei na resistência armada, fiquei 2 anos clandestina, fui presa em 1971, início de 1971, fui torturada durante 3 meses no DOI-COS, e depois fiquei quase 4 anos na prisão, e depois disso eu comecei a fazer primeiro jornalismo e depois cinema. Bom dia, meu nome é Maria Clara, eu sou também do 3º ano e eu sou extremamente apaixonada por arte, teatro e cinema e tudo que envolva arte. E eu me interesso muito por entender a cabeça do artista e o que ele pensou para poder fazer esse tipo de arte. Então a minha pergunta é: qual foi a sua inspiração para poder ver, caraca, eu vou fazer isso, eu vou lutar por conseguir fazer isso com jovens e ver a realidade deles? Acho que a minha inspiração foi isso que eu falei, né? De que eu tinha contato com os jovens dos teatros de comunidade, né? Eu sabia o quanto que eles eram capazes, ao mesmo tempo, em todos os grandes filmes de ficção, eles acabavam fazendo papéis muito estereotipados e tudo. Então foi esse o início, né? Eu acho que o que aconteceu depois talvez eu ter aceitado ouvir a realidade, entendeu? Porque o que está no filme também é a realidade, né? A não liberação do governo do Estado é a realidade brasileira, a operação policial é a realidade brasileira. Então você, ao invés de simplesmente eu não filmar ensino médio, ou eu fingi que aquela escola não tinha acontecido operação policial, a gente colocou isso dentro do filme, né? E isso permitiu também que o filme ficasse mais verdadeiro. Então eu diria que, do ponto de vista de direção, é muito essa coisa de você estar na escuta, né? Na escuta das pessoas e na escuta da realidade, do que está acontecendo, e incorporar isso. Obrigada. Eu aqui, ó.
eu sou a Nicole, eu sou do 2º ano do ensino médio. E a minha pergunta é, como que você fez para escolher os temas centrais, assim, e como você fez para realmente... Como foi a ideia de retratar isso com os alunos? Eu acho que são temas centrais que existem na realidade brasileira, né? Quer dizer, que são temas centrais que eu, no contato que eu tinha com essas comunidades, eu via que era latente, né? Que é a questão... Daí também eu queria fazer a adaptação do Claro dos Anjos do Lima Barreto, porque também é um livro que tratava de racismo e de abuso. Eu acho que é uma coisa muito... eu acho que é uma coisa que também foi muito espantosa para a gente no filme, foi como as mulheres se comportaram, né? Eu acho que a questão feminina, a questão do abuso é muito presente hoje e é impressionante como as meninas todas ali articulam sobre isso e falam sobre essas questões, sobre aborto, sobre tudo isso, sobre abuso e sobre a importância de você respeitar o seu corpo, você e o outro, né? É impressionante, eu acho, assim, uma coisa assim, que me surpreendeu muito foi a capacidade das meninas de falarem, né, e de articularem sobre essa questão, que é uma questão muito forte hoje e que eu acho que as mulheres também estão respondendo de uma maneira muito, com muita coragem. Bom dia, eu me chamo Catarina e sou do 3º ano do ensino médio. Eu queria saber como foi para a senhora colocar para os adolescentes que fizeram a apresentação da peça. E como foi fazer com que eles apresentassem e como foi a reação deles quando foi proposta a apresentação. Bom, na verdade, todos eles estudam em teatros de periferia, né? Nesses 3 teatros que eu falei, né? No Nós, no Vozes e no Arteiros. Então, todos eles querem... Quer dizer, todos eles queriam ser selecionados, claro. Todo mundo que estava presente, porque a gente ia nas aulas, né? A gente ia nas aulas, aí filmava tudo, registrava, aí eu começava a fazer seleção, aí fazia uns testezinhos pequenos, entendeu? Então, quer dizer, como eles são pessoas que querem ser atores e atrizes, todo mundo queria ser selecionado, claro, né, para um filme. E aí, a partir daí, quer dizer, foi o que eu falei, quer dizer, a primeira leitura, depois da seleção que a gente fez, a partir dessas idas nos lugares, a gente selecionou já quem ia fazer qual papel, e aí foi para aquele processo que eu falei, a gente fez a primeira leitura, né, que não deu certo, aí eles começaram a brincar, aí a gente estimulou isso, entendeu? Estimulou as brincadeiras, estimulou para eles ficarem à vontade com aquele texto. E aí, isso aí se passa, aí a gente começou a ensaiar, a gente ensaiou no SESC, que deu apoio pra gente, e ensaiamos, fomos depurando, e aí depois a gente filmou separadamente, a gente filmou o que era a coisa mais escrachada, né, mais de brincadeira e tal, no casarão, depois filmamos a peça inteira no teatrinho, com a presença, como vocês viram no final do filme, com a presença dos parentes deles, o pessoal do Vidigal e uma parte da equipe técnica. E depois filmamos a sala de aula, onde tudo isso seria debatido. E aí depois foi um trabalho de montagem muito longo, porque era difícil montar com coerência essas 3 partes, que eram partes, entendeu? Que foram filmadas em separadas, todas tinham, quer dizer, a mesma peça, a mesma discussão, mas foi um trabalho de montagem muito grande, para dar um ritmo a essas 3 partes. Bom dia. Eu queria saber como foi para os alunos conseguirem já falarem logo de cara sobre, né, essas situações muito delicadas para eles. E se eles conseguiram falar logo de cara ou se eles ficaram muito presos. Não, foi como eu falei, né? Começou uma bagunça, aí eu falei, fala um de cada vez, a menina começou a falar e foi um atrás do outro, foi impressionante, entendeu? Eu acho, aí é uma opinião minha, entendeu? Que na verdade, todos esses alunos ali que falaram histórias tão trágicas, ao mesmo tempo são histórias de violência contra a mulher, mas em que as mulheres ali, as mães, deram a volta por cima, senão aqueles alunos não estariam ali. E eu acho que todas as histórias que eles falam, as mães deram a volta por cima e conseguiram
educar seus filhos, permitir que os filhos estivessem estudando. Isso também é uma demonstração de coragem, talvez por isso que eles tenham tanta coragem de falar. É uma hipótese que eu levanto, porque eu acho que, quer dizer, as mães que não conseguiram dar a volta por cima, essas os filhos não estão na escola, essa é uma tragédia que a gente sequer tem acesso, né? Então, eu acho que essa coragem é uma coisa que eles passaram para os filhos. Bom dia, meu nome é Angelina, eu sou do 3º ano do ensino médio e eu queria saber se em alguma cena você teve algum emocional maior, alguma sensibilidade que você teve que se segurar em alguma cena, um peso maior. Acho que na primeira escola mesmo, que realmente foi o mais inesperado, porque o resto tudo, quer dizer, a segunda escola era uma performance tal, que a gente estava ensaiando, então era uma coisa controlada. A parte do Lima Barreto também é uma coisa controlada. E a terceira escola, que é muito legal, que é um Fundamental 2, né? Foi o 9º ano que a gente filmou, que são as meninas que falam do cabelo e tudo. Eu acho muito... É uma coisa assim, até foi outro dia a distribuidora postou aquele textinho da Amélia, que ela fala, eu tenho muito orgulho do meu cabelo hoje e tal, não sei o quê, que é muito bonitinho que ela fala. Ele postou, estava com 3 milhões de visualização, a gente ficou impressionado. Então, é uma coisa assim, muita empatia, né? Porque são muito jovens ali falando, então foi muito bonito ali. Mas foi bonito, entende? Assim, eu acho que impactante mesmo foi a primeira. E eu acho que tem uma coisa interessante sobre cinema, mais uma vez, que a gente está fazendo esse trabalho de fazer sessões gratuitas para a rede pública, mas a gente quer que as pessoas venham no cinema, porque cinema é essa experiência coletiva, tela grande, som bom, entendeu? Que a pessoa pode emergir dentro daquela história, né? Então, eu lembrei agora, porque o professor, no dia que a gente filmou a primeira escola, ele chegou no final, estava todo mundo meio chorando e tal. Ele falou, olha, porque vocês são classe média, não conheciam isso, mas essa é a realidade, papapá, papapá. Aí outro dia ele viu o filme de novo no cinema, aí falou, não é por nada não, mas no cinema eu também me emocionei. Aí eu achei muito bonito, porque é isso, quer dizer, o cinema te permite entrar na história, né? Bom dia, eu me chamo Nicolas, eu estou no 3º ano do ensino médio e eu queria perguntar para a senhora como a senhora evitou reforçar estereótipos, visto que a senhora estava trabalhando não só com histórias de pessoas que passaram por abusos ou por pressões psicológicas. Como a senhora decidiu evitar estereótipos ao falar de uma realidade dura? Bom, na verdade, eu não sabia o que vinha, né? A discussão ia ser uma discussão sobre racismo e cada pessoa ia falar o que pretendia. Então, o que a gente fez foi ouvir, foi estar disposto a escutar o que as pessoas tinham a dizer, entendeu? Mas eu não sabia o que ia acontecer, é documental. Quer dizer, a primeira escola é totalmente documental, né? Eu tinha estado na escola, sabia que o professor tinha trabalhado sobre a questão do racismo, a questão de feminicídio e tal, ele tinha trabalhado. Era essa a informação que eu tinha daqueles alunos e que eram alunos legais, interessantes. Mas era uma sala inteira do 3º ano junto com alguns meninos do 2º. Mas era uma sala normal. Então eu não sabia o que vinha. A terceira escola também eu não sabia o que vinha, né? Porque a gente foi lá filmar uma sala de aula, né? Então, o restante não foi uma coisa, como eu falei, ensaiada dentro dos problemas que a gente enfrentou, né? Então, agora o que eu acho importante é isso, a parte documental toda foi totalmente documental, foi uma surpresa pra gente também. Nada foi previsto, não. Bom dia, meu nome é Sofia Lara, sou do 3º ano e eu queria perguntar qual foi a maior dificuldade em transformar esse problema social, né, em uma linguagem cinematográfica, porque esse problema social é muito real. Alunos e alunas choravam, tinha uma sensibilidade muito grande ali. Qual foi a maior dificuldade da senhora? Eu acho que a primeira dificuldade foi decidir o que fazer diante das dificuldades, entendeu? Então a primeira dificuldade é essa, quer dizer, o que a gente vai fazer já que a gente não pode filmar ensino médio? Segundo, o que a gente vai fazer já que tem uma operação policial? Então, quer dizer, eu acho que são decisões que você toma junto com a equipe, né? Mas são decisões que você toma e que são fundamentais para o processo do filme, né?
E depois o processo de edição, que é muito longo. No caso de um documentário como esse, é um processo muito longo, que você, é um pouco também um jargão que a gente usa, mas a gente descobre muito o filme na montagem, né? Porque a gente tinha quatro situações diferentes e tal, como é que a gente daria um ritmo a todas essas escolas, entende? Com propostas tão diferentes. Então, acho que, além das decisões diante dos problemas, o processo de montagem foi um processo bem longo também. Eu acho que uns 6 meses por aí. Bom dia, professora. Eu não sou professora, não. Ah, mas todo mundo faz dia foi vídeo, professor. Todo mundo é um professor. Professor de louco. Então, nós somos do Brasil Turquia, nós somos uma escola integral, né? Os alunos entram no primeiro, segundo, só entram no primeiro ano e nós acompanhamos no primeiro, segundo e terceiro ano direto, né? E uma das questões que nós lá incentivamos e até muitas vezes forçamos é que os alunos devam estar na universidade e principalmente na universidade pública, né? E aí até comunicar a senhora que nós temos uma aluna nossa que está fazendo cinema na FEBEF, na Universidade do Estado do Rio, lá em Duque de Caxias, né? Na primeira turma. Então isso é muito gratificante para a gente ver os nossos alunos, a gente bate às vezes 60% dos alunos nas universidades. Então isso foi muito bonito ver essa questão do filme, apresentando essa questão do documentário. E eu proponho para a senhora também documentar também esses alunos que saem lá da periferia, entram nessas escolas, conseguem uma universidade, depois doutorado e pós-doutorado para estar juntos, né? Que é isso que a gente incentiva para eles. Embora às vezes se torna muito chato aqui o professor insistindo, né, na cabeça, que tem que fazer o Enem, que tem que fazer a redação boa, que precisa, né? Porque a única, como ficou bem no vídeo, né, que a oportunidade que temos enquanto pobres e moradores da Baixada Fluminense e nas periferias, é a universidade, né? E principalmente as universidades públicas. Espero que vocês tenham entendido isso, porque isso vai cair em alguma avaliação que eu vou passar para vocês. Bom dia, me chamo Luísa, sou do terceiro ano. Eu queria comentar sobre uma situação da primeira parte do documentário, que é a parte que é mais impactante, que os alunos se sentem confortáveis em se abrir. Porque eu acho que funciona como se fosse uma roda de conversa. Quando é um assunto que é uma realidade que muitos vivenciam, acaba que eles se sentem acolhidos e começam a se abrir. Até mesmo, eu já participei de rodas de conversa na escola, e quando é um assunto em comum ou um assunto que gera um gatilho em mais de uma pessoa, a gente acaba se sentindo confortável de se abrir sobre esse assunto, mesmo que seja difícil, porque ali é algo que está muito na realidade, né? Violência, tanto contra a mulher, ou a violência do dia a dia está muito presente na realidade dos alunos e das pessoas em geral. Aí, beleza. Não, muito obrigada. Acho que deu uma boa explicação para aquela capacidade dos alunos de falarem, né? E acho que foi isso mesmo, quer dizer, depois que a primeira menina falou, o outro se sentiu incentivado, o outro se sentiu incentivado, o outro se sentiu, e aí eles ficaram muito à vontade. Mas acho que foi isso que você falou mesmo. Bom dia, o meu nome é Samuel e a minha dúvida é sobre os seus filmes em geral. Se eles seguem o padrão de documentários, se a senhora também trabalha com ficção, ou se a senhora me indica algum também. Bom, esse é o meu 15º longa-metragem. Eu já estou velhinha, eu tenho muitos anos de cinema. Comecei a fazer cinema em 1978. Tem mais de 40 anos. Então, eu já fiz filmes de ficção e documentário. Já fiz vários filmes também que misturam ficção e documentário, que nem um pouco é esse aqui.
meu primeiro longa-metragem, chama-se Que Bom Te Ver Viva. É um filme sobre a questão da tortura na ditadura, que é com a Irene Ravache fazendo um papel junto com uma parte documental. Então, isso é coisa também que também é parte muito do movimento cinematográfico, né? Porque acho que até os anos 50, mesmo início dos 60, você tinha como duas paralelas, né? O filme de ficção, o filme documentário, muito como duas paralelas. Só que a partir dos anos 70, você começa a ter uma interseção, quer dizer, eu acho que as pessoas começam a fazer ficção, começam a querer fazer alguma coisa documentário, a mesma coisa ao contrário, e começam a buscar interseções. E eu tenho vários filmes que tem essa mistura, né? E filmes bem diferentes entre si, porque eu acho também que esse processo dessa mistura de ficção e documentário é um processo que se modifica, né? no decorrer, né? Então, é muito legal você experimentar isso, é um prazer muito grande você tentar criar em cima de cada filme, porque eu acho que cada filme pede uma coisa diferente, pede uma expressão diferente, uma estética diferente, e você, a cada filme, busca isso, entendeu? Então, é isso, obrigada. Bom dia, meu nome é Lorena, sou do 2º ano. A senhora tinha comentado, antes mesmo do início do filme, que você tinha uma ideia inicial e ao decorrer do projeto meio que mudou, né? O resultado final foi uma coisa que você não tinha imaginado. Eu queria saber o que aconteceu, o que tornou essa mudança e se foi só a sua surpresa com a forma que os alunos da primeira escola se expressaram, que eles se abriram, ou se outra coisa também deu essa curva. Não, acho que, quer dizer, a ideia original era ir para as escolas e filmar debates dentro da escola, né? Quer dizer, de cara a gente já não pôde fazer isso porque não conseguimos filmar no ensino médio. Então, de cara, isso já fez com que a gente fizesse uma coisa diferente, que foi levar os alunos para outro lugar, ter uma atriz como professora, porque eu não podia colocar o professor, porque aí ele ia ser punido mesmo, entendeu? Então, depois a outra escola, Operação Policial, a gente não pôde filmar. E, finalmente, como eu falei, quer dizer, a ideia original que eu tinha de filmar e de debater o Lima Barreto era uma ideia muito academicista, que eu acabei me rendendo às ideias dos alunos e a gente desenvolveu. Então, eu acho que isso tudo foram processos que aconteceram durante o filme. E diferente de outros filmes, que em geral você faz um plano de filmagem e filma direto, depois edita direto. A gente teve que parar, né? A primeira escola a gente teve que parar, a segunda escola a gente teve que parar, então foi um filme que foi feito em partes. Quer dizer, a não ser no final, quando a gente filmou a parte final toda, a gente fez tudo junto. Mas assim, a primeira escola a gente parou, a segunda escola a gente parou. Então foi o processo de você ter que se adaptar a essa realidade, o que é complicado, porque isso custa caro, entendeu? Pesa no teu orçamento, você tem que refazer tudo. Não é fácil, não são decisões fáceis, entende? Você tem que fazer junto com a produção, junto com a equipe inteira. E todo mundo tem que topar, claro. Bom dia, meu nome é Pedro e eu queria perguntar para a senhora como foi a senhora superar a ditadura, o seu pós-ditadura. Tipo assim, a senhora não teve nenhum trauma, nenhuma coisa do tipo assim que ficou na sua mente? Se vocês procurarem no YouTube, tem um depoimento meu sobre a tortura, e na Comissão da Verdade, aqui no Rio de Janeiro, tem um depoimento meu e é bem barra pesada mesmo. Eu acho que sobreviver é difícil, assim, mas assim, a gente briga muito para sobreviver e denunciar a ditadura é uma coisa que é importante nessa sobrevivência, né? Eu fiz terapia durante muito tempo. Esse primeiro filme que eu fiz, Até o Que Bom Te Ver Viva, é fruto dessa terapia. E ele abre com uma frase de um psicanalista americano que esteve preso no campo de concentração, que é o Bruno Bettelheim, que ele fala: a psicanálise explica por que se enlouquece, não porque se sobrevive. Então é um filme que começa dizendo: a gente não tem como explicar como se sobrevive. E é isso. Oi, estou aqui, né? Fiz filmes, tá bom. Tenho uma filha e 2 netos, tá bom. Bom dia, meu nome é Nicole, eu sou do 3º ano do ensino médio e eu queria
queria ressaltar aqui antes que é de extrema importância você ter feito isso tudo e mostrado pra gente que é a realidade que a gente passa, né, que a gente vive. Eu queria saber se a senhora ou alguém da direção do filme ficou com algum medo ou algum tipo de, sei lá, se sentir coagido mesmo do Estado ou de alguma parte da direção do filme por censurar vocês ou coagir, porque vocês mostram de verdade a realidade que acontece. Então, censura é algo que acontece, então eu queria saber se vocês ficam com medo ou algo do tipo. Acho que a gente sempre se preocupa quando você está fazendo uma coisa fora do padrão, né? Então, o padrão aí, já que a gente não tinha liberação, era aceitar aquilo e não filmar, né? Então, toda vez que você está fazendo uma coisa fora do padrão, agora a gente não estava fazendo nada ilegal. Porque os alunos todos, eles tinham, a gente é obrigado por lei também, quando a pessoa é menor, a ter liberação dos pais. Isso tem que ir para o advogado tem que entrar na justiça, só depois disso é que você pode filmar. Então tem todo um processo legal aí que foi feito. Então, quer dizer, isso a gente tinha junto com o advogado, a gente discute. Toda vez que você faz uma coisa que não é padrão, que está fora do que seria a legislação, você consulta o advogado e vê qual é a defesa que você tem, entendeu? Então foi feito teoricamente eles não podiam fazer nada. Agora é claro que eu fiquei com certo receio no momento que o filme saísse, como é que ia ser e tal, mas isso, quando o filme saiu, o governador estava preso, estava sendo solto, não tem governador nesse momento. Em suma, essa é a realidade que a gente está enfrentando. Bom dia, meu nome é Esmeralda, também sou do 3º ano e eu queria mais relatar o quanto eu fiquei emocionada com esse filme, porque ele realmente toca muito na sensibilidade dos alunos da rede pública e principalmente alunos pretos e também mulheres, né? Eu como estudante de rede pública, por exemplo, quando eu vou ou no shopping ou em alguma loja, a gente acaba sofrendo uma repressão no olhar, ou até de acabar sendo seguidos nas lojas. Então eu queria demonstrar o meu orgulho e a minha emoção com esse filme e o quão ele é importante para a nossa sociedade. Muito obrigada. Meu nome é Mark, eu sou do 1º ano. Eu queria saber se a senhora pretende criar mais um projeto com esse formato de documentário junto com encenações e aonde que a gente pode ver outros projetos seus, em qual streaming, alguma coisa assim? Como eu falei, quer dizer, cinema é muito longo, né? A gente começa o projeto e normalmente tem outro no meio, eu já estou terminando outro filme, porque tudo demora muito, né? E para vocês verem meus filmes, tem um lugar que vocês podem ver de graça, que se chama SP Cine Play. A maior parte dos meus filmes antigos estão todos lá, a não ser os últimos que não estão liberados, mas assim, os antigos estão todos lá, tem uns 12 filmes lá pelo menos. Tá? Acho que era legal se vocês puderem entrar. SP Cine Play, é só você registrar que você pode ver de graça. Meus filmes. Sou o Gustavo de novo, do 1º ano. Eu queria saber, como a senhora, a Lúcia Burati, como a senhora queria que os outros vissem o seu filme, como, não só a visão como demonstrar a realidade do que realmente passava, porque tem essa visão, óbvio, que a senhora queria demonstrar isso, mas é uma visão mais profunda, já que a senhora é uma diretora bem importante para o cinema brasileiro, queria saber uma visão mais profunda sobre isso. Eu acho que esse filme particularmente está tendo uma repercussão assim, muito incrível, né? Porque a gente não esperava. Porque era um filme muito pequeno, de baixo orçamento, feito, não tem um ator conhecido, então a gente não sabia muito bem como distribuir, né? E está tendo uma repercussão excelente, quer dizer, começou primeiro porque estava no Festival de Berlim, que é um dos 3 festivais maiores do mundo, né? Foi premiado lá e depois disso, quer dizer, eu acho que a gente teve uma recepção muito grande da crítica e essas sessões que a gente está fazendo para a rede pública são incríveis, né? Porque eu acho que a gente está encontrando o público que a gente queria e que é um público que normalmente não vai para o cinema porque não tem dinheiro para o cinema, porque o cinema está muito caro. Entendeu? Então, eu acho que a gente
também nessa proposta de fazer essas sessões, a gente está buscando aquele público que a gente queria que assistisse o filme. Entende? Sou eu, Samuel, de novo, mais uma vez. E eu queria perguntar por que a hora do recreio? Por ser uma pausa para os jovens. Ninguém tinha feito essa pergunta, imaginei que ninguém ia fazer. Estou te fazendo. Por que a hora do recreio? E também a senhora falou que o filme teve uma certa repercussão em Berlim, na Alemanha. E eu queria saber qual a senhora acha que os alemães tiveram a visão sobre esse filme. A primeira pergunta foi... por que a hora do recreio, né? Isso é tem até uma piada, assim, que eu tenho uma neta de 8 anos, ela viu uma parte do filme e falou: vovó, por que é a hora do recreio se não tem um recreio? Ela estava furiosa porque ela queria recreio, claro. Na verdade, esse filme começou como um díptico, era para se decidir uma parte documental, uma parte ficcional mesmo. E era muito em cima de uma situação que tinha ocorrido, não sei se, acho que vocês não se recordam, tem muito tempo, de uma menina chamada Maria Eduarda que levou um tiro na hora do recreio, né? Então era um pouco essa história, que nem mesmo na hora do recreio existe paz nesses lugares, porque você tem a ameaça de levar um tiro e poder morrer, como foi o caso que aconteceu com essa menina. E vários outros casos que tem. Então, começou por aí, depois o menino, aquele menino que é muito legal, ele falou: bom, então vamos acabar com isso, está na hora do recreio e tal. Eu falei: bom, então vamos ficar com o título e fica... Mas assim, eu tenho necessidade de explicar realmente, que a ideia original era essa. A outra pergunta foi o que mesmo? Como foi a recepção dos... A Alemanha. A Alemanha, quer dizer, tem uma coisa assim, o racismo é uma coisa muito presente, continua presente, quer dizer, não somente porque tem toda a história nazista e tudo, mas assim, que hoje tem uma questão da imigração, e tem um problema com os árabes muito, muito pesado, entendeu? Então o racismo é uma questão que mais ou menos eles lidam. A desigualdade social é mais difícil. Quer dizer, eu estou falando dos jovens, né? Porque a gente estava numa sessão lá chamada Generation, que tinha... A primeira sessão foi maravilhosa. Pra vocês terem uma ideia, era um cinema de 1000 lugares, com uma tela gigante, um som fantástico, assim, você fica babando, né? Porque a gente que é cineasta, assim, realmente quando você vê aquela tela, aquele som, uau! E foi incrível, tal. E depois a gente fez várias sessões para jovens, né? E você sentia isso, quer dizer, você sentia a trilha, não interessa que está em português, adoravam a trilha sonora, né? Direto, é uma coisa da juventude mesmo. Né? E segundo, a questão do racismo também, você tinha consciência dele. E a desigualdade social era uma questão que a gente tinha que explicar mais. Eu fui para Berlim com a Brenda, que faz a Clara dos Anjos, foi comigo. E foi legal, porque ela, como era mais jovem também, moradora de comunidade, ela explicava mais a situação para eles. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou do primeiro ano do ensino médio. Bom, na primeira cena a gente consegue ver que tem uns relatos no qual o aluno diz que dentro da escola se sente ameaçado e vai procurar essa ajuda, e quando procura essa ajuda não recebe o apoio que queria ter recebido. Bom, já tive uma escola passada, no qual algumas pessoas foram levadas até lá, acho que era do governo, fazer uma pesquisa, e aí eles perguntaram com as pessoas nossas para ver como estava o nosso psicológico dentro da escola, e acabou que esse projeto não andou para frente, não aconteceu nada depois, a gente foi lá, relatou e não recebemos nenhum apoio depois disso. Você acha que com esse filme, depois de ser lançado, você acha que vai abrir um despertar no governo, conseguir se preocupar com os alunos dentro da escola, com o psicológico deles dentro da escola? Sei lá, o que eu tenho discutido muito nessas sessões com professores e alunos é que eu acho que o que é importante a gente tirar desse filme é basicamente que você tem que fortalecer a educação pública. Né? Fortalecer a educação pública significa o quê? Melhores salários para os professores e recursos para esses alunos poderem ter acesso ao teatro, ao cinema e à literatura. Quer dizer, eu acho que isso é fundamental, quer dizer, isso que a gente está querendo muito que o filme discuta. Entende? Quer dizer, a importância da educação pública, a importância de você dar recursos para essa educação pública poder estabelecer um diálogo e que os estudantes possam sair, entendeu? E ir a um teatro, a um cinema, a um museu. Meu nome é Maria, também do primeiro ano,
E eu queria perguntar por que a senhora escolheu o Claro dos Anjos? Por ser tão antigo e, mesmo atualmente, ter o mesmo impacto social. Primeiro pelo Lima Barreto, né? Lima Barreto é um escritor negro do início do século XX, que sofreu muitos preconceitos, mas que hoje é considerado um dos grandes escritores brasileiros. Então eu achava importante ser um escritor negro, né? Já que estava se tratando dessa questão. E Claro dos Anjos, porque foi o último livro, e era um livro que nem acho que é o meu predileto dele, não, falando aqui sinceramente, mas eu acho que pelo tema, realmente era uma coisa muito presente, principalmente para as mulheres, né? Eu, como mulher, aí me identifiquei também. Meu nome é Kailane, eu sou do 3º ano e eu gostaria de saber como é que foi para você e para sua equipe ver numa sala com menos de 30 pessoas tantos relatos de feminicídio, de homofobia, transfobia, racismo. Porque para mim foi muito impactante, eu chorei o filme todo. Eu gostaria de saber como é que foi. E eu queria falar que eu também gostei muito da frase cota não é esmola, eu até anotei aqui. Isso aí é um rap da Bia Ferreira, que foi interessante, porque surgiu também no filme. Mesmo a trilha sonora, como eu não tenho idade para saber dessa trilha sonora, foram propostas que surgiram no filme, né? Então, o Cota não é esmola uma música da Bia Ferreira, que o Michel, que naquela 3ª escola, quando ele estava dando aula para as meninas lá, ele colocou na televisão. E a gente até filmou as meninas falando, mas não deu certo a filmagem. E depois eu falei, mas isso é maravilhoso, vamos jogar no filme. Aí eu licenciei, que isso tudo é licenciado, né? Você tem que licenciar, pagar e tal. Mas deu certo. E a primeira questão, sim, eu acho que foi igual para vocês, entendeu? Assim como está no filme, a gente estava muito emocionado. Ninguém esperava aquilo. Boa tarde, meu nome é Isabelle Vargas, do 3º ano. E eu queria saber o que te impulsionou a fazer cinema, qual foi a sua atração pelo cinema e qual é a relevância para você do cinema na sociedade atual entre os jovens. Como eu falei, depois que eu fui solta, né? Depois da cadeia e tal, eu estava numa situação muito difícil, porque boa parte dos meus amigos ou estavam presos, ou estavam mortos, ou estavam assassinados, ou estavam no exílio. Eu não sabia muito bem o que fazer e tudo. Eu comecei a tentar, eu sempre escrevi, né? Minha iniciação em cinema foi como escritora. Eu sempre escrevia, comecei a trabalhar como jornalista, mas como eu não tinha sido ainda, quer dizer, depois que eu fui anistiada, a situação ainda era ditadura e tal, eu não podia. Eu tinha que escrever artigos com outro nome, não era contratada, era uma situação bem complicada. Mas aí, uns 2 anos depois, eu comecei a ter mais contato com o pessoal que fazia cinema. E originalmente, quer dizer, eu sou da chamada Geração Paissandu, que era um cinema que tinha ali no Flamengo, em que a gente assistia muitos filmes, entende? Nos anos 60, 67, 68, a gente assistia muitos filmes. E eu fui formada por esses filmes, eu era muito apaixonada. Mas nunca tinha pensado em fazer cinema, né? Aí, como eu comecei a escrever, o pessoal era mais ou menos junto, o pessoal do Globo Repórter, todo mundo era mais ou menos junto. E aí, em 78, o pai da minha filha fazia cinema. E aí teve uma história na Nicarágua, que houve uma invasão no Congresso lá por um grupo guerrilheiro. E eu falei, vamos lá fazer um filme sobre isso. E, na verdade, eu acho que nesse momento que eu propus fazer isso, que foi meu primeiro filme, chama-se Pequeno Exército Louco, eu estava muito mais procurando a minha geração, que se sentia muito derrotada naquele momento, do que qualquer outra coisa. Só que nesse processo, foi um filme que passou por vários problemas, porque ainda tinha ditadura, foi censurado, nesse processo que durou de 78 até 84, quando a gente conseguiu finalmente terminar o filme, eu aprendi que o cinema era uma forma de expressão maravilhosa e que é muito ampla, né? Porque lida com isso, lida com diálogo, música, sons, e você pode
levantar muitas questões. Quer dizer, para mim o cinema que tem de maior barato é isso, quer dizer, que a gente não precisa ficar, sabe, fazendo mensagens maniqueístas, que você pode levantar questões junto com a plateia. E foi assim que eu comecei a fazer cinema. Mas não é fácil não, mas assim, foi muito bom para a minha vida e para a minha reestruturação. Boa tarde, me chamo Ana Júlia, também no 3º ano do ensino médio. E eu queria saber qual o impacto a senhora espera que esse filme cause, especialmente entre jovens. Eu acho que o que tem acontecido nessas sessões com os jovens é que o filme tem uma empatia muito grande, né? Quer dizer, os jovens se sentem representados no filme. E isso é muito legal, né? Pelo menos é o que eu tenho sentido. Espero que vocês tenham sentido assim também. Bom, sou eu, Nicolas, de novo, e eu gostaria de fazer mais uma pergunta à senhora, que é, a senhora acha que o público, que não só a gente dentro dessa sala, mas o público do exterior, que consome esse conteúdo, essa obra, acha que é uma reflexão, acha que essa obra pode ser vista como uma reflexão para trazer a sensibilidade, ou só como uma comoção momentânea? Eu acho que da forma como ela é estruturada, eu acho que ela leva muita reflexão, sim. Entende? Porque eu acho que, independente se você tem empatia ou não com aquelas situações, né, você tem ali várias discussões, né, que estão presentes, né, e que os jovens levantam. Né? Então, os jovens mesmo levantam essas discussões visando a reflexão. Né? Boa tarde, meu nome é Iago, sou no 3º ano. Eu gostaria de saber como a senhora convenceu esses alunos a relatar esses acontecimentos, porque nós sabemos que isso não é fácil se abrir assim com pessoas que nós não conhecemos. Não convenci ninguém. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não convenci ninguém. A discussão era pautar, né? Que a gente chama de pautar e definir o que a pessoa vai falar. Eu pautei a atriz. O que é? Você senta, discute racismo, depois discute feminicídio e vai levando a turma, vai levando e vai acompanhando. Ela, além de atriz, é professora, pessoa legal e tal, tudo bem. Então ela estava pautada. O resto, ninguém. Eu não sabia o que ia acontecer. Da mesma forma como normalmente quando você faz um documentário, entendeu? Que você está com pessoas que você não conhece, você não sabe o que vai acontecer, o que elas vão falar. Então eu não sabia, eu não convenci ninguém, porque eu simplesmente não sabia. Entende? Quer dizer, a pauta era essa, a discussão era essa. Era racismo, tal, o que elas iam falar, se eu fazer teoria sobre, ou se eu falar da realidade delas. Evidente que eu achava que a tendência seria falar da realidade, porque essas pessoas vivenciam isso. Por isso que a gente estava fazendo o filme. Mas não tinha a menor expectativa do que viria. Né? Não tinha mesmo. Boa tarde, meu nome é Miguel, sou aluno do 1º ano do ensino médio. Eu queria saber para a senhora como foi a convivência e a experiência de a senhora ter voltado ao ensino escolar, ter criado o cenário para os alunos, ter escutado as histórias dos jovens, como a senhora falou. No tempo da senhora, como a senhora estudava, a senhora tinha relatos de racismo, feminicídio, violência contra as mulheres. Na sua época, tinha muito acontecimentos e relatos. Eu também estudei escola pública a minha vida inteira, mas era uma realidade muito diferente. Né? Eu estudei escola pública primário e ginásio nos anos 50. Então imagina, né? Uma outra realidade. Né? Eu acho que as coisas eram muito escondidas também. Né? Quer dizer, existia o racismo, existia o feminicídio, mas as coisas eram muito escondidas, ninguém falava nisso. Né? E digamos que na minha escola particularmente era uma escola pública, mas assim, Copacabana, as pessoas eram mais de classe média e tudo. Né? Depois eu estudei no Instituto Educação, que também era um colégio muito difícil você passar, então nesse sentido era elitizado, porque era muito difícil você conseguir entrar, né? Na época.
e depois na faculdade. Então, eu acho que basicamente a grande diferença dos anos 50 para hoje é que esses fatos existiram, como existiram desde o início do século XX, como retrato pelo Lino Barreto, mas eles não eram falados, eles eram escondidos. E acho que hoje tem uma consciência muito maior, e particularmente das mulheres, né, em relação à sociedade patriarcal. Oi, eu sou o Fernando aqui. Eu pretendo fazer cinema, trabalhar com cinema, e eu queria saber se a senhora tem alguma sugestão, algum conselho para quem quer entrar nessa área. Veja muito filme, leia muito. E eu vou dizer uma frase que a minha filha, que também faz cinema, disse quando o primeiro jornalista entrevistou, no primeiro filme que ela fez: o que você aprendeu com a tua mãe? Ela falou: eu aprendi a ouvir não. Então é isso também, continue firme no que você quer fazer e não se desestimule com os nãos, que tem muito não no caminho, mas é assim que a gente continua. Olá, sou eu, Caio, de novo. Eu queria perguntar, não sei se já foi perguntado, não me recordo, mas eu queria perguntar como é que foi a experiência da senhora ser uma estudante que viu a promulgação do AI-5, do Ato Constitucional 5, e como foi para a senhora ter que conviver sendo estudante e sendo militante naquela época tão rígida, tão perigosa, para pessoas para pessoas que queriam realmente lutar por uma democracia, por uma sociedade justa, tendo em vista que vocês, que eu digo militantes, pessoas que, jovens, professores, artistas, eram tão perseguidos, assassinados, silenciados e até exilados. A gente, em 68, que foi quando teve as grandes manifestações estudantis, que a gente conseguiu fazer a passeata de 100 mil, era um momento em que, que os estudantes estavam indo para as ruas e a classe média estava nos apoiando, né? A gente chegou a fazer a passeata de 100 mil, que estavam todos os artistas, todo mundo presente lá, né? Mas no segundo semestre de 68, já começou a aumentar a repressão, né? A gente discutia entre a gente e a gente achava que ia acontecer um chamado golpe dentro do golpe, né? Que a gente ia ter um endurecimento maior ainda da ditadura, a gente achava que isso ia acontecer. Então, nesse sentido, o AI-5 não foi uma total surpresa, tanto é que a gente estava mais ou menos preparada, eu não estava em casa, na casa dos meus pais, porque como eu tinha sido presa em Biúna, que era esse congresso estudantil, em outubro, todo mundo que foi preso ali era considerado pessoas que a gente chamava de queimada, ou seja, que eles iriam depois na casa para prender e tudo. Então a gente já estava mais ou menos esperando, né? Porque foi progressivo, né? No segundo semestre, várias passeatas eles atiraram de bala de verdade, então teve o primeiro assassinato, que foi do Edson Luiz, mas depois disso, no segundo semestre, já foi atirar contra a passeata mesmo. Então a gente estava mais ou menos esperando que isso fosse acontecer. E a partir daí, essas pessoas que estavam mais envolvidas entraram na clandestinidade. Vocês sabem o que é clandestinidade? Quer dizer, então eu fui uma das pessoas que entrou na clandestinidade, eu fiquei ainda 2 anos antes de ser presa de novo. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, Ana. Boa tarde, meu nome é Vivian, eu sou professora, estou orientadora educacional do Colégio Brasil-Turquia e em nome do colégio, da direção aqui da professora Marcela também, do professor André e de todos nós, eu queria agradecer esse momento que nós tivemos, os nossos alunos, eles participaram ativamente, eles se interessaram. Estou impressionada com a quantidade de perguntas. Parabéns para vocês. A gente teve que sequestrar o microfone. Dizer que esse tema ele é extremamente pertinente para a nossa sociedade e, infelizmente, a gente não sabe quando é que a gente vai dar conta desses assuntos, né? Algumas partes, principalmente da primeira escola, marcaram bastante, né? A questão de uma menina falar sobre um homem ter engravidado a mãe e não falar da palavra pai. Então essa referência ainda é muito carente em muitos momentos na nossa sociedade. O homem pratica o aborto e a mulher
é impedida de abortar. Então, tem muitos temas, a questão que as crianças falaram aí, da necessidade de fala. A gente, na equipe diretiva, a gente escuta muitas histórias. E a gente precisa realmente de profissional de saúde mental, né? De profissional da saúde mental dentro das escolas para poder lidar com essas questões. Porque elas também são muito pesadas para a gente e cotidianamente a gente lida com elas. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying, né, dia 7 de abril, é uma lei instituída em 2016, se eu não me engano, e trazer esse tema para cá, trazer tudo isso para cá é muito importante. Além, lógico, do combate ao racismo, a questão do feminicídio, que tem aumentado muito na nossa sociedade. Muito obrigada, obrigada ao FRJ também, obrigada a todos. Obrigada. Eu sou o diretor do Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes, no Complexo da Maré, Nova Holanda. Hoje, 5 horas da manhã, eu fui impedido de trazer os meus alunos para cá, porque o caveirão, entraram 3, 4 caveirões dentro da comunidade. A escola fica dentro do coração, ali, ao lado do 22º Batalhão, né? Então, a gente fica na mira de tiro. Os alunos queriam vir, não, a gente se encontrou no Brasil. Eu falei, não, eu não posso ter essa responsabilidade de colocar a vida da comunidade escolar em risco. E, para mim, é uma grande tristeza, porque é um investimento público que está sendo gasto indevidamente. Eu sempre falo que quem banca a operação somos nós. Nós, politicamente falando, os nossos impostos que bancam essa operação do governo contra o governo. Nós somos o governo. Queira ou não queira, nós representamos o Estado. E a polícia vem, invade a escola, tira o direito de estudar de muitos jovens. Na Maré foram 40 operações há 2 anos atrás, quase 80 dias letivos perdidos. Isso aí, quando o professor fala que a gente luta para colocar vocês na universidade, a gente quer ter uma educação de qualidade para todos vocês, para todos nós, nesse sentido. Ano passado foram 10 operações e esse ano a gente já está na 4ª operação. Então, para mim, eu queria muito ter visto o filme, não tive a oportunidade de ver, porque a gente tem que gerenciar. Eu sou um filho da ditadura, minha mãe foi perseguida também, eu nasci em 66. Então, para mim, é muito comovente ver a fala da Murá nessa questão, o quanto é tocante. Só na fala eu já fiquei tocado por conta dessas questões. Quando a gente luta pela qualidade de ensino, a gente vê o quanto é necessário se trabalhar. A gente vai ter uma possibilidade de trazer a Maré aqui novamente, trazer a Maré aqui para conhecer o trabalho. A gente faz a questão das violências urbanas, a gente vive dentro de uma violência. A gente agradece o trabalho feito pela Universidade da Cidadania, dentro da nossa escola, porque acaba sendo uma outra realidade. A gente tem uma realidade, vocês têm outra realidade. Eu tenho dentro do colégio as 3 facções que o Rio de Janeiro estudaram, sem briga. 3º comando, comando vermelho e milícia. E eu tenho que gerenciar tudo isso dentro da escola de uma maneira. Eu falo que na Maré são 5 comandos além das 3. Tem o 22º Batalhão, tem o BOP, tem o Exército, Marinha Aeronáutica. Todo mundo manda na favela e ninguém manda. Então, quer dizer, a gente tem que saber lidar com toda essa situação. Quando eu falo da hora do recreio, ano passado teve uma operação na Vila do João, que é 3º comando, e a bala atingiu uma criança dentro da escola, na Nova Holanda, que é comando vermelho. A bala subiu, fez a parábola dela, caiu na escola ao lado, passou pelo 22º Batalhão, e a criança estava jogando bola de 8 anos, e para mim eu fico tocado com essa situação. Espero que tenham gostado dessa proposta e eu queria ter uma colocação para fazer. Eu acho que cinema, sou músico, sou maestro, tá? Estudei na União Soviética, essas coisas todas. E muitos jovens não acreditam na arte. A arte é um caminho, o cinema é um caminho profissional, o teatro é um caminho profissional, a música é um caminho profissional
e as belas artes também. É porque eu sou titulado como vagabundo muitas vezes. E ela foi feita a pergunta, o que é cinema? E a pergunta que eu faria a ela para o final, o que é cinema? Obrigada. A gente vai passar a palavra para a Lúcia, já para fazer também os encaminhamentos de conclusão, agradecer a todos vocês e passar então a última fala aqui da Lúcia na manhã de hoje, que foi maravilhosa. Não, obrigada. Espero que a gente consiga fazer uma outra sessão. E, bom, acho que cinema é uma forma de expressão, como tantas outras, entende? Só que ela é uma forma de expressão coletiva, né? Acho que é importante todo mundo saber disso e representa todo mundo que trabalha, que é muita gente. Bom, queria agradecer a vocês e até a próxima. Obrigada. Aí, pessoal, vocês sabem que a gente não fotografa hoje em dia não existe, né? Vamos fazer uma fotozinha aqui do pessoal, como é que a gente faz aqui? Vocês ficam aqui na frente. Não, todo mundo se levanta. A gente faz aqui, todo mundo se levanta. E bota o braço pro alto. É. Todo mundo em pé! Levanta o braço,